A série Tributo à Cidade Natal tem a alegria de receber o professor e memorialista Manuel Monte de Carvalho Filho. Ele conversa conosco sobre um veículo que entrou no coração de Barras do Maratauã e se constituiu num marco na vida da comunidade barrense e de todo o norte do Piauí. Estamos nos referindo à Radiodifusora de Barras, que não mais existe, mas permanece até hoje no coração daqueles que a conheceram. Boa tarde, professor Monte Filho. Boa tarde, professor Gilson. Eu fico muito honrado pelo seu convite em conversar sobre as coisas da nossa querida Barra do Maratauã. Vou projetar aqui a sua crônica de memória para que o amigo possa, então, iniciar o seu passeio. Fique à vontade. Bom, eu estava aqui em casa, Odilson, quando eu recebi um telefonema do nosso amigo Francisco de Paula, mais conhecido com o nome de Curebal. Ele trazia um pedido, não só dele, ele me trazia um pedido dele, Curebal, do Francisco Epaminondas, conhecido como Neném da rádio, e do Samuel Filho, que os três são reminiscentes do pioneirismo da radiocomunicação, exatamente surgindo com a radiodifusora. Aí eu digo, olha, você me ligou, mas está em cima, mas eu falo alguma coisa, eu deixo registrado alguma coisa sobre a radiodifusora de Teresina, a radiodifusora de Barras, na realidade. Aí eu começo o texto aqui dizendo assim: em Barras, as informações corriam de maneira lenta, num boca a boca, nas rodas de conversas postas nas calçadas das pessoas mais importantes. Também pelos fregueses de cadeira cativa que madrugavam no mercado central. No entra e sai nas principais bodegas, bares, quitandas e mercearia da cidade e ainda nos banhos matinais do rio Maratauã. Eu não tinha outro meio de comunicação, teria que ser o boca a boca. E em Barras era muito tradicional e, de certa forma, ainda tem umas... Acontece no dia de hoje, as rodas de conversa. A roda do seu Otávio Mendes, a roda do seu Lulu, a roda do seu Tony Carvalho, a roda do seu Antônio Rego, para citar algumas das mais importantes. E naquelas rodas, geralmente frequentadas só por homens, tá? Conversava-se todo tipo de assuntos que aconteciam na cidade. Algumas dessas rodas eram de manhã, matinais, e à noite, na noitinha, no começo da noite. Ali saía uma água, saía um café, e eventualmente um bolozinho típico daquela região. E ali se conversava de tudo: política, religião e os fatos mais comuns na cidade. Tá? Isso também acontecia cedinho no mercado. Ainda hoje, essas rodazinhas lá no mercado, não mais no mercado central, mas no outro mercado, que eu acho que foi construído já mais recentemente, acho que na administração do Cabelouro, não sei. E era muito comum naquela época as pessoas tomarem banho no rio Maratauã, tanto o banho do começo do dia como o banho ao entardecer. Não tinha água encanada. Então, o mais prático era muita gente ia tomar banho no Parnaíba e aproveitava esses encontros para conversarem sobre os mais diversos assuntos.
As notícias eram captadas quando apareceram os primeiros rádios. Não eram muitos. Eram poucas casas que tinham rádio. Eu me lembro bem da casa do seu Zezinho Corina, eu me lembro da casa do seu Tony Carvalho, eu me lembro do seu Otávio, eu me lembro do Joãozinho Olalho. Algumas casas tinham rádio, não eram muitos. Rádio era muito. Então, as notícias eram captadas das estações de rádio das principais capitais brasileiras, tais como a Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, a Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio Bandeirante de São Paulo, e até mesmo em estações internacionais sintonizadas em ondas médias e ondas curtas, como, por exemplo, a BBC de Londres, nos velhos e eficientes aparelhos valvulados. No tempo da guerra, existiam, e ainda hoje existe, algumas emissoras internacionais que transmitem em língua portuguesa. Elas transmitem em vários idiomas. Me lembro que eu era guri em Barras, a captação, o papai, já nos idos de 1960, comprou um rádio e eu escutava, o papai gostava muito desse noticiário e pegava essas rádios internacionais. Então, aí era uma das portas de entrada dessas informações. Era através desses rádios. Aqueles rádios que tinham uma abrangência muito grande, uma potência muito grande, que eles surgiram como informações sobre a guerra, né? Transmitiu informações de conteúdo e ideologias políticas, mas também traziam informações sobre chuvas, sobre épocas de plantio. Eu me lembro que era bem completo esses noticiários internacionais. A comunicação própria da terra dos governadores, ou seja, uma comunicação organizada própria da cidade, surgiu com a instalação das amplificadoras. Eu tenho até um texto que eu escrevi sobre a história das amplificadoras de Barra, que serviu para informes religiosos, informes comerciais, políticos e sociais. Registra a história que a primeira amplificadora pertencia à paróquia de Nossa Senhora da Conceição. O Monsenhor foi a Campo Maior para o festejo de Santo Antônio e lá encontrou uma amplificadora que foi... Ele espantou-se com aquela máquina de transmitir informação e perguntou ao bispo, não, naquele tempo o bispo era de Parnaíba, que Barra era subordinado, como era que se fazia, e acabou o Monsenhor dando toda a coordenação, comprando, e o Zé Bia foi encarregado dessa montagem em Barra, de um dos seus principais locutores. Então, esse foi o maior sucesso do festejo daquela época. No texto lá é o avanço contando a história. Mas não ficou nisso. Vários serviços de amplificador em Barra ficaram famosos, como um que tinha na casa do Dr. Oséias Frota, esse totalmente de natureza política. Tá? Serviço de amplificadora do Antenor Rego, tinha um serviço de amplificadora do Olimpinho, tinha um serviço de amplificadora assim, menor em alguns comércios de Barra, que vinculava a propaganda das suas mercadorias, mas também utilizava-se para divulgar músicas e recados diversos. As pessoas pagavam ou não para que fosse informado naquela amplificadora. Isso aí foi o primeiro embrião de uma comunicação mais organizada. As bocas das amplificadoras eram colocadas em árvores muito altas. No começo foi na torre da igreja, no alto da prefeitura, mas houve uma briga entre a prefeitura e o Monsenhor, e acabou o prefeito Chico Luiz mandando tirar essas amplificadoras de cima da prefeitura. O Monsenhor instalou na igreja. Aí é coisa para outro assunto a gente falar dessas amplificadoras. A ligação de áreas com Teresina, que é a nossa capital, por transporte rodoviário,
também colaborou para levar e trazer informações. Tá? Levava bilhete, levava cartas, ou as pessoas que iam a Teresina lá se informavam e, quando chegavam aqui, repassavam essas informações que ele obteve na capital. Então, também foi um serviço que colaborou muito para a troca de informações barrenses. Mas a primeira experiência radiofônica do Piauí, eu fazendo agora um paralelo entre Barras e todo o estado, aconteceu, na realidade, em Parnaíba. Engraçado, né? Todo mundo há de pensar que seria na capital. Não, mas foi em Parnaíba. Ainda de uma forma bastante primitiva, amadora. E a rádio era chamada PRKK, Rádio de Três Cocos. Era uma coisa totalmente de amadores. Tá? De amadores. Mais tarde, quando essa emissora de amadores foi ganhando significância e ela foi legalizada, então passou-se a chamar de Rádio Educadora de Parnaíba. Então, a primeira emissora de rádio legalmente constituída foi na cidade de Parnaíba, a Rádio Educadora, que eu acho que ainda hoje está no ar. Se tiver saído, é de pouco tempo, a Rádio Educadora de Parnaíba. Em Teresina, foi somente em 1948. Em 1948, tá? Foi que a capital do estado ganha a sua primeira emissora radiofônica, denominada Radiodifusora de Teresina, que atendia pelo prefixo de ZYQ3. Depois surgiu a Rádio Clube de Teresina, em 1960, com o prefixo de ZYG21, né? E depois a Rádio Pioneira de Teresina. A Rádio Pioneira de Teresina aqui tem uma curiosidade. Ela foi criada pela Diocese de Teresina, na figura do grande bispo, arcebispo de Teresina, Dom Avelar Brandão Vilela. Ele fundou a Rádio Pioneira, que também cabe uma matéria magnífica. Ele preocupado com o índice de analfabetismo no Piauí, essa rádio, aquele movimento de educação de base, onde Dom Avelar comprou milhares de rádios que já haviam pré-sintonizados na Rádio Pioneira, não conseguia sintonizar outra emissora, e aqueles distribuídos em determinados locais de Teresina e de cidades onde a Pioneira pegasse, e ali muitas pessoas foram alfabetizadas através da Rádio Pioneira de Teresina. Pois bem, em Barras, a primeiríssima estação de radiofonia comercial só apareceu no ano de 1984, no dia 1º de setembro de 1984. Aconteceu a inauguração da Radiodifusora de Barras, de prefixo ZY904, sintonizado na frequência de 630 MHz, operando em AM, amplitude modulada, no empreendimento do comerciante político Abraão Gomes. Mas eu botei primeiríssima estação de radiofonia comercial. Por que eu me referi assim? Porque em Barra tinha uma estação de rádio amador, de Oscar Thompson de Melo, filho de Otávio Melo. Era uma rádio amador que ele estabelecia contato de Barras com todo mundo e prestou vários inestimados serviços quando barrense, que estava em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras cidades, o doutor Oscar mantinha contato para dar notícia, para pegar notícias dessas pessoas em Barra. Mas era rádio amador, era uma coisa muito pessoa a pessoa. Não é assim uma radiofonia comercial que tem uma abrangência com o mundo todo. Passo para frente. Carinhosamente popularizada como a Caçulinha do Norte, porque naquela época era a rádio mais nova no norte do Piauí. Ela tinha sua sede física, foi instalada na continuação da Rua Grande,
Sabe o nosso querido irmão e amigo Gilson que a Rua Grande terminava ali, no nível da mercearia do Mestre Aurélio e na quitanda do João Cheiroso. Ali era a ponta da rua, acabava a cidade. Aí tinha um espaço livre muito grande, sem nenhuma habitação, e lá, na Boa Vista, tinha um aglomerado de casas pequeno também, a maioria casas de palha. Mas já quando a rádio surgiu em 1984, já era outra realidade territorial de casas de povoamento. Por bem, então ali, naquela área onde foi construído a radiodifusora, era numa área baixa, alagadiça, né? Conhecida do passado como o Campo do Formiguinha. Eu joguei muita bola ali. Ali tinha muita areia e muita salsa, e nenhuma residência. E ali os meninos jogavam bola, tanto nos fins de semana, era de manhã e à tardezinha. Era o fim de semana, e todo dia, geralmente, era o entardecer, porque a areia estava mais fria. Então, o primeiro diretor dessa emissora de rádio foi o senhor Predicândido Neres de Carvalho, seu Predicândido. E os pioneiros profissionais da comunicação em Barras foram Samuel Filho, que continua em Barras, hoje é professor da rede municipal e da rede estadual. O Acioli Canabrava, que tinha um programa de uma grande audiência, aqueles programas de 5 horas da manhã, de Acorda Barras, de um cunho bem interiorano, de forró, para acordar a cidade. Acioli está aposentado, não trabalha mais. O Francisco Epaminondas é conhecido como Nenê, é um grande jornalista, faz programas noticiosos, faz programas musicais, ainda hoje continua na ativa, vivendo como radialista na cidade de Barra. O Zé Lula, o Roberval Caminha, que já faleceu, também foi um grande, marcou época em Barra, Roberval Caminha. Beto Loyola, não é barrense, teve lá um período em programas sociais. Hamilton Santana, Valfídio Gabriel fazia aqueles programas de violeiros, de repentistas, o Valfídio Gabriel, mas também já faleceu. Alenas Rios, a nossa querida Barradinha. E tinha um bancário, que era bancário, foi jogador de futebol em Teresina, conhecido como Chicolé. Ele também foi um dos pioneiros. O Curebal foi que sucedeu o Chicolé num programa que ainda hoje é lenda em Barras, que é o programa Avenida da Saudade. Programa noturno que o Curebal apresentou por décadas e décadas, enquanto a radiodifusora esteve no ar. Né? A exceção do Curebal, todos os radialistas passaram por um estágio em Teresina. Fizeram um treinamento em rádio em Teresina. Mas como o Curebal, quando começou, por indicação do Chicolé para o Abraão Gomes, esse treinamento, essa fase de treinamento tinha passado, e o Curebal, de tanto ir para lá, ajudar, colaborar, pegou os macetes e não teve grande dificuldade em pegar o barco e dar conta do recado. Depois desses pioneiros, aí ingressaram o Zé Pérez. O Zé Pérez hoje mora em Cabeceiras, o Frank Silva, o Juarez Santos, que hoje faz jornalismo, o professor Assis Mesquita, o Tony Carlos, o Zé Osso, o Antônio Chico, o Oliveira Neto, o Manel Cordeiro, que é dublê de radialista e cantor, o Luiz Branco, o Calunga, o Colega, quem não conhece do Colega, das amplificadoras, anunciando os resultados das eleições no Fórum e das rádios difusora em Maratauã. O Júlio César, o Zé Luiz Tijubina, o Luciano Filho, Rodrigues Filho e Tony Araújo, todos da família Luciano. A esposa do Curebal, a Cecília Lopes, apresentou o programa de Mulher para Mulher, programa produzido pelo
pelo Epaminondas, pelo Neném, e apresentado pela Cecília, que é a esposa do Porebal. O Chico Félix e o Chico Carvalho ajudavam o Valfrido Gabriel no programa de violeiros e de repentistas. Né? De repentistas. Mas aí, o que acontece? Também teve uma equipe técnica, porque uma emissora de rádio tem vários setores. Tem os locutores, mas tem por trás uma equipe muito grande para dar condição do locutor apresentar o seu programa. Então, na sonoplastia daquela época, tem a Neuzinha Alves, falecida agora, há poucos dias. A Neuzinha faleceu. A Ivoneide Alves, a Terezinha Sampaio e a Verônica Rocha. Depois eu conto aqui em particular porque foi que ela foi tirada do ar, por causa de uma expressão que ela usou, porque ela não soube ler uma palavra, acho que era inglês ou era francês. Tiraram ela do ar e ela nunca mais voltou, ficou só na sonoplastia. Né? Tinha também o Zé Gotinha, que é o Zé Wilson Mesquita, o Zé Gotinha, e o Antônio José. Esses é que cuidavam da sonoplastia, que é aquela parte da rádio que bota a música, tira a música, é fundamental para dar um bom andamento. Lá nos transmissores, transmissor da rádio é onde ficam as suas antenas. E as suas antenas ficavam ali, onde hoje é o bairro Santinho, por trás do Paquetá. Tá? Ali ficavam uma antena imensa com os transmissores e AM, que naquela época eram muito grandes. E quem ficava lá cuidando desses transmissores era o Chico Natur, o Chico Nato, o Antônio Sérgio, o Francivaldo Vale e o Sombra. A Ana Lúcia Lopes e a Ivone cuidavam da recepção, de receber as pessoas, que eram muitas, porque um dos braços fortes daquele tipo de comunicação era recado. Recado de festa, recado de missa, recado de morte. Todo tipo de recado as pessoas vinham e mandavam anunciar. E ali na recepção ficavam, então, essas duas meninas. Tá? A Edna Cordeiro ficou com a parte, digamos assim, trabalhista, contabilidade, tesouraria, todo esse pessoal, era um pessoal espetacular. O Conrado Neto e o Moacir eram os vigilantes, e a dona Maria José e a dona Ana Suja. Por que Ana Suja? Porque a mãe dela era a dona Maria Suja, conhecida. E era a dona Ana Suja. Nos serviços de limpeza. Sabe-se que ela era uma pessoa muito limpa, mas tinha esse nome, esse apelido na cidade de Barra. Mas o que aconteceu? Ia tudo de vento em popa. Ia tudo muito bem. Mas aí surgiu e massificou o serviço de radiodifusão em emissora de rádio FM. A FM ela tem um alcance menor, mas tem um serviço de qualidade de som infinitamente maior. Tá? Então, as rádios FM ficaram mais regionalizadas, dependendo da potência. Ela pode pegar 2, 3 municípios, como tem rádio ali em Piripiri, Pedro II, Rádio Imperial, que tem uma abrangência muito grande. Vai depender de quantos quilos tem na sua antena. Tá? Mas isso aí foi fatal. Hoje, são raras as emissoras de rádio no Brasil em AM. Claro que, por tradição, a Rádio Globo tem, a Rádio Tupi tem, a Jovem Pan tem, a Bandeirante tem, mas são só as grandes, que têm grandes transmissores, grandes 1.000 quilos, mais de 1.000 quilos numa antena. Então, foi fatal. Essas rádios menores sucumbiram todas. A caçulinha do norte, a nossa caçulinha do norte, pode subir um pouco, fez história e formou uma legião de excelentes profissionais do rádio. Desses pioneiros, alguns já faleceram. Outros migraram para outras áreas profissionais.
como Curebal, como Samuel, que eles estão em outras atividades que não têm nada a ver com comunicação. E tem aqueles, para a felicidade dos barrenses, que continuam no pleno exercício da radiocomunicação. Só que agora atuando em rádio FM, de Barra que só tem uma. E assim mesmo é no interior, lá nos Três Caminhos. Só tem uma FM. Ou em FM de outras cidades vizinhas, Esperantina, Talha, Piracuruca, que tem transmissão. Mas me diga uma coisa, olha aqui, professor Montes, mas em Barra não chegou uma época que tinha muitas rádios FM? Tinha a Rádio Popular, era da família Rego, tinha uma rádio Maratauã, que começou como do Adolfo, mas que depois essa rádio passou para o controle do Joaquim Lucas, da família do Joaquim Lucas, e tinham outras, a FM. E o que foi que contribuiu para o desequilíbrio e para que todas elas fossem lacradas, fechadas? Faltou profissionalismo. Faltou profissionalismo nessa. Eram rádios que eram utilizadas por famílias políticas e que o objetivo era só fazer política às 24 horas. E, às vezes, com palavras de baixo calão, expressões chulas, ofensivas, que saía do campo político, ideológico, para se meter na vida pessoal das pessoas. Aí as denúncias foram surgindo, Ministério Público, abriu-se processo, também houve coisa de natureza que fraudavam os transmissores para aumentar a potência de abrangência. Eu sei que foram vários fatores que culminaram com que todas essas emissoras de rádio FM de Barra foram tiradas do ar. Tem só essa, que é de menor abrangência, é uma rádio menor, situada no Três Caminhos. Por enquanto, está seguindo o papel que é exatamente rádio comunitária, é de tratar assuntos daquela comunidade. Como eu não moro em Barras, embora eu a ouça aqui pela internet, o que eu tenho ouvido não foge do que é para ser, A voz da Caçulinha do Norte foi calada definitivamente no ano de 1998, com o desligamento dos seus transmissores. Não lograram êxitos algumas tentativas para colocar novamente a difusora no ar. Depois que tiraram do ar, passou um tempo, tentaram voltar do ar, mas a aparelhagem já era caduca e acabou, os tempos eram outros e acabou não. E o Paulo Henrique de Araújo Lima era casado com casado com uma filha do Abraão Gomes. O Abraão Gomes era o, mas por herança o Paulo Henrique e a esposa dele ficou com essa. Era uma firma chamada de TV Acauã, que tinha essa rádio. Acabou vendendo os transmissores, eu não sei nem do que é feito dos arquivos que toda rádio tem. Arquivo de papelada, arquivo de discos, de CDs, e as gravações. Imagine quantos políticos de Barra, doutor Zelage, Alcides lá, Antenor Filho, Cabelouro, tantos Carlos Monte, quantos políticos não fizeram uso da radiodifusora e que isso, a priori, era para ter tudo guardado, imagem, em áudio, de uma parte da cidade. Pelo seu ineditismo, somado ao brilhantismo dos pioneiros na comunicação da terra dos governadores, a radiodifusora de Barra permanece no ar, sintonizada diariamente nas ondas da saudade, com sede no coração de todos nós que vivemos aquele tempo mágico. Olha, a radiodifusora de Barras, meu querido Gilson, primo, confrade,
primeira. E a primeira sempre tem um significado muito maior, uma importância muito maior. Daí é que ninguém esquece a primeira namorada, ninguém esquece o primeiro presente do primeiro carrinho, do primeiro baile que dançou, da primeira viagem que fez. Então, imagine uma cidade como Barras com uma emissora de rádio. No Piauí, começou como radiodifusora de Parnaíba. A nossa capital começou com a radiodifusora de Teresina. E a nossa cidade começou com a radiodifusora de Barras. Então, aquilo ficou culturalmente muito forte em todos nós, barrenses, e em toda aquela região. Eu vou lhe contar aqui uma coisa. Tem uma rádio no município de Batalha, que ela é chamada de FM Puba, porque é da zona da Puba, que pega ali Esperantina, Batalha, Barras, é uma zona da Puba. Então, o nome é FM Puba. Lá eles pediram permissão ao Curebal e reeditam, lá naquela emissora, um programa que fez sucesso e que ainda hoje é comentado em Barras, a Avenida da Saudade. E eu termino essas minhas colocações exatamente dizendo assim: concluímos nossa homenagem passeando pela Avenida da Saudade, uma avenida larga que cabe, que comporta todos os amantes da sempre nossa radiodifusora de Barras. Aí tem algumas imagens, essas imagens aí são dos radialistas. Aí você vê o Zé Pérez, o Zé Wilson, você vê o Epaminondas, você vê muita gente, isso aí é o Zé Gotinha, isso aí é o Zé Pérez, tem muitos, tem uma figura mais antiga aí, porque isso aí é o Epaminondas, esse que você está mostrando aí. Tem outros que eu não sei o nome. Passei mais uma foto, eu acho que tem mais uma foto aí, ou duas. Olha aqui, esse de blusa branca, esse é o Curebal, Francisco de Paulo, homem da Avenida da Saudade. Essa que está ao lado dele é a esposa dele, a Cecília, minha comadre. Esse bem da frente, camisa listrada, é o Samuel Filho, é o velho Samuca. Alguns eu sei, outros não sei a imagem. Passe outro aí, tem uma imagem mais, eu acho que, olha aí, o Zé Pérez, novamente, esse aqui à direita, o Zé Pérez, esse aqui, isso. Na outro lado, na mesma fila, tem o Samuel, aqui ao lado dele é a esposa dele, a professora Edna, atrás ali tem o Zé Gotinha. Esse aqui que está atrás do Samuel aqui atrás, é aquele menino, não sei o quê, do Carvão, acho que foi até político, vereador, ele chegou a ser diretor. É o ex-vereador Neto Cavalcante. Neto Cavalcante. Eu acho que é o Neto Cavalcante aí, dessa imagem. Mais embaixo, essa foto é de hoje. Essa foto é de hoje. Eles estão comemorando esses 38 anos. Aqui de verde na ponta é o Epaminondas, o Neném. Esse aqui é isso. Esse segundo aqui de óculos é o Samuel. E o terceiro do meio é o Curebal, o Francisco de Paula. Esse aqui é da família Carrias, é daquela época. E aqui é o Zé Wilson, Zé Gotinha, casado até com uma prima nossa da família Laje, lá da banda do Barro Preto. Eles estão lá comemorando essas. Aí é uma fotografia do empresário Abraão Gomes. Ele foi o proprietário, foi quem montou o serviço de radiodifusão em Barra do Maratona. Foi deputado estadual e teve aí um falecimento conturbado, que eu não vou entrar nesse mérito, não tenho nada a ver com isso. Aí, outra foto dele, um empresário, mesmo não tendo um homem um homem de poucas letras, de pouco estudo, mas era um grande empreendedor, um grande comerciário, um homem rico, um homem de posses para aquela época, em toda aquela região norte do Piauí. E aí esse amigo, que tive a honra de ser convidado para vir aqui falar um pouco da comunicação em Barra do Maratauã, e que depois, em outro momento, eu gostaria de falar sobre as amplificadoras, né? E também tem um marco interessante político, social,
na cidade de Barra. Muito obrigado, meu amigo. Monte Filho, eu gostaria de fazer aqui duas breves interlocuções em torno aqui da exposição que o amigo acaba de fazer, que é um passeio afetivo pela memória dessa emissora que foi tão importante para a necessidade de um veículo de radiodifusão, não apenas como forma de veiculação de notícias. A gente sabe que essa forma de ter acesso à informação hoje tem um grande número de concorrentes, em função da facilidade da comunicação, da comunicação digital, a comunicação mediada aí pelas tecnologias digitais. Mas, ainda assim, nós sabemos que as emissoras de rádio são um forte instrumento de sociabilidades. Eu tenho contato com a zona rural regularmente, sei que na zona rural elas ainda são amplamente ouvidas, e Barras ouve o quê? Ouve, sobretudo, as emissoras que vão de Piripiri de Esperantina a Pedro II, que estão, sobretudo, nesse raio de localização. Mas ainda a cidade também ouve regularmente rádio. Eu fico na esperança de que, em algum momento, nós tenhamos um grupo pujante, pulsante, que reintroduza a comunicação radiofônica como um instrumento do cotidiano de todos os barrenses, mas um instrumento de comunicação nosso, né, que seja capaz de expressar a nossa identidade, a nossa cultura, porque por meio da comunicação radiofônica, quantos eventos locais não foram transmitidos? Da missa aos eventos de natureza política. Quantos eventos não conseguiram chegar ao lado dos barrenses porque havia uma transmissão em tempo real? Quantas pessoas não foram estimuladas a participar mais da vida social, independente de qual seja a instância, porque foram estimuladas pelo rádio? Quantas consciências não se criaram, não se tornaram mais aguçadas, mais questionadoras, porque tiveram no rádio um forte instrumento de comunicação? Então, a pergunta que lhe faço é a seguinte: ainda temos, em tempos de comunicação mediada pelo computador, espaço para uma emissora de rádio forte, como foi a Pioneira Difusora, como foi a Rádio Clube de Barras, como foi a Rádio Maratauã FM, que marcaram época no coração dos barrenses? Olha, com certeza. O grande problema é que o barrense de condição, o barrense que poderia investir nisso, eles pensam mais como um veículo político de conquista do poder, e não que o rádio também poderia se prestar para isso. Mas uma emissora ela é muito rica, e você disse tudo aí. Uma vertente religiosa, a transmissão de um culto, de uma missa. Uma emissora de rádio é importante na cultura popular, de violeiros, de valores da cidade, descobrir talentos, na transmissão de eventos esportivos e as notícias sociais como um todo. Então, é um veículo que, para a nossa realidade de Barras, embora com as concorrências que você também se reportou, com certeza tem espaço para uma pessoa equilibrada,
uma pessoa de pulso firme, que pudesse controlar e não se deixar seduzir pela sazonalidade política, que foi o que destruiu a Rádio em Barras. Então, teria que ser coordenado por uma pessoa de bom senso, talvez de uma boa cultura, e que soubesse disciplinar e dosar a utilização da rádio, que seria, com certeza, um sucesso. Você vê que as rádios, como a de Perico, você falou, de Pedro II, elas se mantêm, são rádios profissionais, não são rádios familiares, são rádios exercendo um papel de influência na cidade. Com certeza, e eu espero que não demore muito surgir uma pessoa. Imagine que teve que chegar em Barras o Abraão Gomes, não barrense, lá de Porto, para acreditar e implantar, e foi sucesso. Claro que eu tenho preferência que seja um de Barras que faça isso, que não que venham outros Abraão Gomes. Eu vou finalizar aqui, Monte Filho, com um questionamento que mexe um pouco com a minha memória afetiva em relação a essa emissora. Um dos momentos de maior vivacidade de minha memória se relaciona aos discursos realizados pelo coronel Alcides Lages, que muitas vezes foi aquela emissora. Muitas vezes ele esteve lá fazendo pronunciamentos. Eu creio que o amigo, naturalmente, que quando fala da rádio difusora de Barras, lembra de algo específico. Eu não vou nem aqui comentar os programas aqui que já mencionei, que estão em minha memória, porque quando fala na rádio difusora, eu me lembro logo dos pronunciamentos do coronel Alcides. O que está aí mais vivo em sua memória, de alguma vivência diretamente sua na emissora? O que está verdadeiramente relacionado? Eu quero fazer um parênteses. Eu pensei, no início de minha vida profissional e, sobretudo, no acesso ao ensino superior, eu passei a ansiar o estudo da comunicação, motivado pelo significado que essa emissora tinha na vida comunitária. Não foi esse o meu percurso, mas a emissora, ou aquilo que via a emissora promover, me gerou, alguns momentos, essa reflexão. Então, que vivências suas, particularmente, ou que vivência traduz mais firmemente a lembrança da Rádio Difusora de Barras? Eu lembro da fundação, o apogeu, a importância. Eu me lembro que você citou 2, 3 programas, mas a cada momento a Rádio Difusora apresentava uma variedade, uma grade de programas muito boa, com muito profissionalismo. O meio comercial patrocinava, toda a grade era patrocinada, tinha rentabilidade, se pagavam todos os profissionais, tinha uma vida próspera, Mas, infelizmente, com a morte do Abraão, uma sucessão de outros diretores que não tinham a mesma vocação, começou-se a enveredar mais pelo caminho político, que foi quando começou a derrocada da rádio. Eu me lembro que os programas dominicais, eu não sei se era sábado ou era domingo, determinado político usava praticamente o dia quase todo. E tinha uma audiência fabulosa. Mas ele plantava ali. Foi quando começou o declínio da rádio difusora, quando ficou uma rádio, saiu do profissionalismo para um amadorismo político. Foi a derrocada, um dos fatores. O outro foi o surgimento da FM, como eu já me referi. E as administrações, os diretores políticos que não tiveram muito sucesso. Lamentavelmente, eu assisti ela nascer, crescer e assisti ela cair. Nós agradecemos ao professor e memorialista Manuel Monte de Carvalho Filho pela contribuição ao Tributo à Cidade Natal 2022. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço
Parabéns, Barras. Parabéns, Rádio Difusora. Parabéns ao Curebal, ao Epaminondas e ao Samuel, que me instigaram. E você, pelo convite, que possibilitou falar sobre a nossa querida Caçulinha do Norte. Muito obrigado. Boa tarde, até outra oportunidade.